Tua palavra é luz no meu caminho, luz no... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, 19º domingo do tempo comum. Comecemos este nosso novo dia na presença do Divino que quis nos habitar, Deus, Jesus Cristo, Deus da vida, o Deus da esperança, o Deus do amor. Mais uma semana terminamos, mais uma semana estamos a começar. E começando esta nova semana, é bom começarmos na presença do Altíssimo. Por isso te convido para que a sua vida seja leve e agradável, como a brisa suave experimentada pelo profeta Elias na liturgia de hoje. Só é possível experimentar esta brisa suave da presença inequívoca de Deus quando você consegue integrar mente e coração. Quando você consegue se integrar com seu corpo. Não é possível comungarmos Deus. Não é possível sentir sua presença em nós sem que haja esta integração. Corpo e mente. Mente e coração. E a maneira de fazer isto é simples. É respirando consciente. Respire consciente. Colocando sua atenção neste movimento de inspirar, encher o seu diafragma de ar e expirar, esvaziá-lo deste ar. Essa dinâmica de encher e esvaziar o seu diafragma de ar e acompanhar esse movimento é a forma mais plena de estar integrado ao Divino. Por isso, se integre ao Divino e deixe que Ele te habite plenamente. Te convido, você que recebe esses meus vídeos todos os dias, faço com todo carinho. Rezo com você todos os dias com muito amor. Por isso, você que recebe este conteúdo, não esqueça de deixar sempre o seu like. É muito importante para que a plataforma divulgue mais o nosso conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva. É só clicar embaixo aí, onde está o nome inscrever-se. Compartilhe com seus amigos. Peça que se inscreva no canal Sopro de Esperança do Padre Gildenor. E assim, façamos crescer nossa família e crescer o número daqueles que são evangelizados pela Palavra de Deus. Meditemos a palavra que nos é dada neste dia do Senhor. A leitura primeira do livro dos 1 Reis, capítulo 19, versículos 9a e 11, depois de 11 ao 13a. Nos fala da experiência do profeta Elias no Monte Horebe. Ali, Elias é conduzido por Deus para fazer uma experiência e integrar o seu povo que estava disperso. Eis que o profeta sobe, na impressão de que encontraria Deus como os seus antepassados, como Moisés, que Deus se manifestou a Moisés no fogo, na tempestade, no vento. Esperava Elias que assim Deus repetisse a sua manifestação, a sua teofania. Não é assim. Elias vê chegando ali o vento, o vento impetuoso, o terremoto, o fogo, mas nenhum dessas experiências Deus se apresentou. Frustrado ficou, digamos assim, Elias, porque Deus não se apresentou no vento, nem na tempestade, no terremoto, muito menos no fogo. Parece que Deus mudou seu jeito de se apresentar. E aí, naquilo que menos esperava Elias, é que Deus aparece. Na brisa, no murmúrio de uma leve brisa.
Ou seja, na leveza da brisa matutina da manhã, Deus se apresenta. Elias percebe que ali é Deus, então cobre o seu rosto. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes procuramos um Deus nas grandes manifestações, nas gritarias, nas orações que impelem o teu emocional, nos cantos que apelam tanto a Deus. E Deus não se apresenta nestes lugares. Deus se apresenta no murmúrio da brisa. É assim que Deus vem, portanto, fazer acontecer esta sua manifestação. É mais do que importante que nós deixemos ser atraídos por Deus. Neste silêncio que todo dia falo para você, na importância do respirar consciente, na importância da meditação. Hoje, a leitura primeira nos ensina isto. Encontrar Deus é preciso nos desfazer de tudo aquilo que nos impele o emocional, o emotivo, ou nos grandes acontecimentos. Deus se manifesta na singeleza. Deus se manifesta na simplicidade desta brisa que ali aparece. É neste silêncio, nesta paz tranquila que Deus se apresenta a nós. Busquemos Deus, portanto, nesta manifestação. Deixemos ser impelidos por esta presença. O evangelho que nos é dado hoje é Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Mateus vem nos apresentar um itinerário da nossa vida com Deus. Como deve ser o nosso caminho? Como deve ser a nossa entrega a Deus? Meditemos este texto em 4 pequenos momentos. O primeiro momento é a descrição de onde Jesus se encontra a princípio. Acontece esse texto após a multiplicação dos pães. Jesus pede que os discípulos vá à sua frente, enquanto ele fica ali despedindo a multidão. Mostra aqui o cuidado, o pertencimento de Jesus com o povo. Depois que faz isso, Jesus sobe ao monte, ficar a sós com o Pai. Rezar. Que bonito. O testemunho que nos dá Jesus. Subir ao monte é sempre o lugar do refúgio.
É sempre o lugar do encontro pessoal com o Pai. A noite chegou. Estava ali ainda Jesus, a sós. O tempo passa sem ser percebido, porque é gostoso estar com o Pai. Precisamos nós também experimentar esta beleza de estar no silêncio habitado por Deus. Assim fizera Jesus. A segunda parte do texto mostra agora a realidade dos discípulos. Estão ao longo do mar, além mar. O mar está agitado, as ondas estão agitadas, pois o vento era contrário. Diz então agora o texto que Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. E os discípulos avistaram Jesus andando sobre o mar e ficaram apavorados de medo. É um fantasma, respondem os discípulos, e gritaram de medo. Os discípulos estão tomados pela tempestade, pela dúvida, pelo medo, diante do projeto tão claro de Jesus. Mas eles ainda não querem engolir, aceitar o projeto do Pai, o projeto de Jesus Cristo. Por isso a dúvida, por isso parece que o mal quer os engolir. E eles terminam desconhecendo até Jesus quando são provados. É um fantasma. A terceira parte do texto, Jesus agora se manifesta quando diz Jesus: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. O medo nos faz esquecer o rosto de Deus. O medo nos faz esquecer a imagem verídica de Deus. Nos perdemos quando estamos tomados pelo medo. Por isso é preciso que o vençamos. Isso é possível vencer quando temos coragem. E a coragem é um dom que Deus quer nos dar. Em seguida, Jesus então, quando diz: não tenhas medo, sou eu. Pedro toma a iniciativa e diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Quanta ousadia, Pedro! Já achava Pedro que era o detentor da fé. Já achava Pedro que tinha toda a fé resguardada. Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro vai, focado naquilo que achava que tinha, fé. E quando começa a caminhar, afunda-se. Ou seja, os olhos de Pedro não focam Deus, foca o medo, foca o mal, foca as ondas. E por isso mesmo, quando nós tiramos os olhos de Deus, é claro que nós afundamos. Pedro assim afunda. E aí então Pedro pede socorro. E é neste momento que Jesus ergue as mãos em direção a Pedro e o levanta, o socorre. E responde Jesus agora: homem fraco na fé, por que duvidaste? Homem fraco na fé, por que duvidaste? Tu não és detentor da fé coisa nenhuma. A tua fé ainda está incompleta. Precisamos completar sempre, cada dia, em Deus. Por isso, homem fraco na fé. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus quer que a nossa fé seja sempre alimentada nele. É ele que vence o mal. É ele que caminha sobre o mal. É ele que antecipa o que vai acontecer mais tarde, quando ele vai vencer a morte. Aqui, ele já caminha sobre a morte, sobre o mal, sobre a tempestade. Quarta e última parte do texto, Jesus agora, subindo para o barco com Pedro, aquilo que Pedro agora percebe em Jesus, que ele é mesmo o depósito. Jesus é o depósito da fé, é aquele que faz o mar se acalmar. Aqui, portanto, os discípulos todos percebem isto. E o silêncio agora vai ser quebrado com a profissão de fé dos discípulos. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O silêncio é quebrado com a explosão da fé que agora nasce no coração dos discípulos, com a experiência do Mestre que ali se apresenta. Amados irmãos e irmãs, a tempestade é vencida pela presença do bem,
em Jesus Cristo. E assume o lugar da tempestade o silêncio habitado por Deus. E esse silêncio habitado por Deus, ele é quebrado, digamos assim, pela fé professada dos discípulos. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É a primeira vez no Evangelho de Mateus que esse termo aparece, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É a primeira vez professada pelos homens, porque antes tinha sido professado pelo demônio quando se dirigiu a Jesus. Bebamos desta fonte e peçamos a Deus que a nossa fé seja fortalecida e não tenhamos dúvida de que Ele é a fonte de toda a fé. Pedro termina esta reflexão, melhor, São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo de 1 ao 5, quando nos fala da sua experiência e da testemunho da sua fé. E diz Paulo: como eu desejaria até ser segregado em Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, ser separado para salvar o meu povo, que se afastaram, que fecharam os olhos, que ficaram cegos para a graça de Deus. E Paulo aqui dá testemunho da sua fé e como gostaria de resgatar este povo de volta ao colo de Deus. Paulo percebe que o povo se distanciaram e que agora precisa, com o testemunho de fé, baseado no Espírito Santo e na graça de Deus, este povo ser então reconduzido para o colo de Deus, para a terra de Israel. Deixemos ser reconduzidos por Deus. Subamos ao barco e com segurança professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Deixemos assim que esta beleza de Deus nos acompanhe e nos fortaleça. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu